integrantes do grupo do automatização da bancada de solda. Por que a gente decidiu fazer esse projeto? Esse projeto foi tirado do Saga Senai, como o professor falou. Nós encontramos a empresa Império Móveis. Essa empresa é do ramo imobiliário de soldagem. Ela não só vende os móveis, mas ela também faz os próprios móveis para vender. Observamos que a bancada de solda da própria empresa é fixa e não tem mobilidade. Por isso acaba faltando pontos de solda essenciais, que com o decorrer do tempo acaba causando a deteriorização do móvel. Isso resulta em perda para o cliente, mas também na má reputação da empresa. E além da bancada ser fixa, ela não tem muita mobilidade. E isso acaba acarretando também na má ergonomia dos funcionários. A má ergonomia é um problema muito sério, né? Já aconteceu com você de talvez você ficar digitando no computador por muito tempo, ou talvez lavar aquela louceira do final de semana? Um problema de movimentos repetitivos, talvez numa posição ruim, você pode observar que talvez ficou com desconforto ou até mesmo uma dor. Mas imagina um operador, ele passar o dia todo, todos os dias da sua vida no trabalho, em uma má posição, causando má ergonomia. Existem vários problemas que a má ergonomia pode causar. A gente citou 3 aqui para mostrar na apresentação para vocês. Um deles é a escoliose. A escoliose é o desvio dos ossos. Então, sim, o operador de manutenção, ele trabalhando numa má condição, por conta da bancada de solda, causa escoliose, desvio nos ossos. Isso pode acontecer uma ou até mais vezes. Também ansiedade. Sim, gera ansiedade. Só o fato de você saber que vai trabalhar com esse problema, você começa a ficar ansioso. Por último, não menos importante, dores musculares. Mas óbvio, né? Você ficar em um movimento repetitivo vai causar dor muscular. Com base em nossa pesquisa, a gente encontrou um TCC que fez a pesquisa em 3 empresas do ramo de soldagem. Foi lá da Universidade do Rio Grande do Sul e eles observaram que cerca de 20% dos operadores de solda eles tendem a se afastar por problemas musculoesqueléticos devido à má ergonomia. Essa é a bancada de solda da empresa. Como vocês podem ver, ela é realmente pequena, o trabalho que eles têm que fazer, né? E um operador que é mais baixo, ele pode ter dificuldade de soldar objetos que são maiores, mas em contrapartida, um operador de solda que também é mais alto e tem que soldar objetos menores, ele vai ter que ficar corcunda, vai ser um esforço, vai causar problema por conta da má ergonomia. Mas o que o nosso grupo fez para melhorar esse problema? Nós criamos uma bancada de solda automatizada. Arlindo, você pode explicar para a gente, por favor? Boa tarde a todos, meu nome é Arlindo Rodrigues. Está explicando mais um pouco sobre a bancada de solda. Que a gente desenvolveu aqui, como foi dito, a gente pegou esse problema no Saga Senai. E a princípio nós pensamos num sistema pneumático. Só que a empresa ela botou um teto de custo até R$2.000. Então ia ficar um pouco inviável um sistema pneumático. Foi aí que a gente pensou no sistema de pinhão cremalheira. Aqui no próximo slide a gente fala um pouco mais dos materiais que a gente utilizou. A gente utilizou 2 tipos de tubos galvanizados. Um de 3 polegadas, que vai ser o tubo fixo, e um de 2 polegadas, que vai ser o tubo que vai fazer a elevação e a depressão da mesa. Também usamos um sistema de cremalheira, uma chapa de aço galvanizada de 5,88 kg, uma caixa de botoeiras com 2 botões e um motor de 500 watts. Aqui a gente fala um pouco mais sobre os cálculos da cremalheira que a gente veio precisar para fazer esse sistema funcionar. De início, a gente veio buscar logo o espaço percorrido, que é onde que a cremalheira vai fazer, o pinhão cremalheira vai fazer a sua volta toda, que vai ser de 35,6 centímetros. O diâmetro primitivo, que é o diâmetro do pinhão, que é de 11,16 centímetros. Os números de dentes, que foram 18 dentes. Módulo primitivo, 62 centímetros. A força vertical, onde que vai ser a força exigida para o pinhão fazer para fazer a elevação da mesa.
foi de 804 newtons e a força vertical corrigida, que foi de 1447,20 newtons. Agora o Lucas vai estar passando um pouco mais sobre a parte elétrica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas. Vou falar um pouco sobre o sistema elétrico do diagrama e sobre um pouco dos dados do motor. Então, o sistema elétrico que a gente utilizou foi um sistema de intertravamento, no qual, quando os motores vão ser atuados ao mesmo tempo, quando uma das contatoras é atuada, o motor vai gerar para um lado, e a outra é atuada, ele vai gerar para o outro. Nesse sistema aqui, eles não atuam ao mesmo tempo, para não gerar curto-circuito. Alguns dos dados aqui a gente obteve do site da fabricante do motor, e outros eu tive que fazer os cálculos. Aqui, como vocês podem ver, teve a tensão de entrada do motor, a tensão de saída, a perda de rendimento dele, o torque, que é a força que vai ser exigida para poder o motor sair do ponto de partida, a força tangencial, a potência mecânica, o coeficiente de segurança, que é um valorzinho que vai melhorar a segurança no funcionamento do motor, a rotação que ele vai exercer e a seção transversal do cabo a ser utilizado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Gabriel e eu vou falar sobre o episódio tubo de aço carbono galvanizado com 2 polegadas, 1,92 m, R$ 122,56. 1,88 m de tubo de aço carbono galvanizado, só que com 3 polegadas, R$ 259,68. 4 motores de corrente contínua dentro do ar de 24 volts. Deu R$ 1.117,96. 3 metros de sistema peão cremalheira, R$ 121,26. Uma caixa butoeira, R$ 46,14. Uma chapa de aço galvanizada, R$ 61,72. Com todo o valor somado que nós compramos, nós obtemos a soma de R$ 1.729,42, obtendo menos do que a meta exigida, que era de R$ 2.000. Bom, vou falar um pouco sobre os pontos de melhoria agora, sobre o que nosso projeto melhorou na bancada. Primeiramente, foi uma melhora na ergonomia, no qual agora os soldadores vão ter uma ergonomia melhor, fazendo assim com que eles não tenham mais tantos problemas de coluna e dores musculares, como foi dito pelo Henrico. Fizemos um aumento na bancada com a chapa de aço galvanizada, na qual agora eles vão ter mais espaço para solda. E automatizamos ela, acabando que obteve uma melhora na eficiência dos próprios materiais, da fabricação, pelos soldadores estarem mais confortáveis fazendo o trabalho, uma incidência menor de afastamento dos funcionários e uma melhora na qualidade dos produtos. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Michael Douglas e eu vou explicar sobre o Canvas. Nós fizemos aqui o Canvas, que é um resumo que mostraremos à empresa sobre tudo o que ela precisa saber sobre o nosso projeto. Aqui são as empresas na qual compraremos os produtos. Temos o Grupo 10 Kid, o WEG, o Fornecedores de Cabos Elétricos e a Cibratec. Nas atividades-chave, são as atividades, o jeito que será usado para adaptar a mesa de solda, que será a eletromecânica, que aprendemos no curso, para a adaptação da mesa de solda. O recurso-chave é os recursos que vamos usar nas atividades-chave, que serão a equipe qualificada em eletromecânica, seremos nós, que usaremos equipamentos elétricos e mecânicos, como um peão cremalheira, motor, cabos elétricos para conectar os motores, usando a contatora também. Aqui, as propostas de valor são o que vamos oferecer às empresas, que a empresa vai se beneficiar obtendo nosso produto. Vai ser confortável, pois seu ajuste permite que ele pare, o soldador pare quando ele quiser, na altura que seja desejável.
a segurança que não haverá curto-circuito para ele tomar um choque e a agilidade, que ele poderá fazer os pontos de solda nos móveis de forma mais rápida e precisa. E nossas relações com o cliente será presencial, nós vamos até a empresa, caso eles tenham uma dúvida, e resolvemos lá mesmo. Ou um plano de assinatura. O que é esse plano de assinatura? Eles podem, caso eles tenham tendo problemas muito frequentes, eles podem contratar nosso plano de assinatura, que reduzirá o custo que caso fazeremos um conserto neles lá pessoalmente. Que aí a gente diminuirá o custo, por exemplo, de 10% do conserto da máquina, que será para soldadores autônomos, soldadores autônomos ou industrial, como a empresa Império Móveis. Nossos canais serão nas redes sociais, comerciais ou outdoors. Nossa estrutura de custos será a compra de equipamentos, a compra da cremaleira, do motor e dos aços galvanizados, e os custos fixos, que será da nossa mão de obra, entre outros. E a nossa fonte de renda principal será a manutenção do peão cremaleira e dos aços galvanizados, e também sua instalação. Esse aqui é o nosso banner que nós projetamos. Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Matheus, eu sou aluno do Fridian Senai da unidade aqui de Caxias. Nosso projeto, automatizar uma bancada de solda. Com base na nossa pesquisa, observamos que 20% dos trabalhadores de solda tendem a se afastar por problemas musculoesqueléticos causados pela má ergonomia. E é exatamente esse problema que tem acontecido na empresa Império Móveis. Com base na nossa pesquisa, na demanda do Saga Senai, observamos que, por conta da bancada de solda dessa empresa ser fixa e não ter mobilidade, está causando má ergonomia dos funcionários. Conforme vocês podem ver na encenação a seguir, vamos explicar um pouco melhor sobre esse problema. Conforme observamos nessa encenação, o fato da bancada de solda ser fixa e não ter mobilidade está causando não só o afastamento dos operadores de solda, mas uma má eficiência no processo de soldagem, pois falta pontos de solda em lugares essenciais, causando assim a rápida deteriorização do móvel. Mas o que nós, o nosso grupo, fez para melhorar esse problema? Não só da empresa Império Móveis, mas de todo o ramo de soldagem. Para fazer a automatização da bancada de solda, utilizamos 4 motores de 500 watts de potência, um em cada base da bancada. E para cada base da bancada, usamos 2 tubos de aço carbono galvanizados, que ficam um dentro do outro. Os tubos que são fixos medem 3 polegadas, e os tubos que fazem a movimentação medem 2 polegadas. Os tubos que são fixos medem 72 centímetros de altura. Já a altura máxima que a bancada pode chegar é de 1,20 m de altura. Junto ao motor, usamos o sistema de peão cremalheira para fazer essa elevação. Além disso, usamos uma chapa, também de aço carbono, para fazer a extensão da bancada, tornando assim uma bancada de solda ergonômica para o melhor desempenho dos funcionários.